Efésios, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Prezados irmãos, nós temos esta noite esta escritura que mostra a situação da natureza chamada natureza adâmica, o homem caído. Note que o apóstolo São Paulo mostra para a igreja de Éfeso que Deus em Cristo Jesus nos deu vida. Observe, santos irmãos, que a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo, como apóstolo gentil, que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. O pecado aqui, original, a queda do homem, quando Adão pecou no jardim do Éden, ficou destituído. Quando Adão pecou, na dispensação da inocência, note que quando o Senhor procura Adão, Adão disse: eu ouvi a tua voz e temi, e tive medo e me escondi. Porque todo aquele que está em pecado, a tendência é se esconder de Deus, se esconder. E veio a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano,
a dispensação patriarcal e a dispensação da lei. Diz as Sagradas Escrituras que os sacrifícios que eram oferecidos só encobriam o pecado. Porque de maneira nenhuma o sangue dos bodes, dos touros e a cinza do novilho poderia tirar o pecado. E esta grande revelação que o crente passa a compreender, entender, que no momento que ele recebe a revelação, ele sabe que Cristo deu vida e ele estava já com a sentença de morte. Então, eu às vezes fico pensando, prezados irmãos, quantas pessoas que têm 2, 3, 4 faculdades se formaram nisso e não entendem nada concernente à salvação. Nada. Não tem conhecimento. Não sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo fala, ele vos deu vida estando vós mortos. Esta morte aqui é a morte espiritual. Espiritualmente o homem estava morto. Ele revelando, tendo esta revelação aos santos que estavam em Éfeso. Mas todo mundo hoje ainda continua morto. Vocês estão compreendendo? Morto. A Bíblia, ela faz menção que nós temos conhecimento de 3 tipos de morte. Esta morte que o apóstolo Paulo se refere aqui é a morte espiritual. Vocês lembram que Jesus falou desta morte e nós temos que ter cuidado, prezados irmãos, para que mesmo dentro da igreja nós não venhamos estar mortos. Acompanhe comigo a leitura, Apocalipse, capítulo 3. Diz assim: e ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido, ouvido, guarda, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andaram de branco junto comigo, pois são digna. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus, diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vocês observaram que o Senhor Jesus, ele disse
que dentro desta igreja de Sardes havia um grupo que tinha se preservado. Eles se manteram vivos. E o que Jesus disse? Tens, contudo, em Sardes um pouco de pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Correto? Comigo. Então, por que de branco? Andarão comigo. E Jesus se apresenta diante desta igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. De Deus. Isso está falando de plenitude. Tá? Por quê? Porque dentro desta igreja tinha muitos que tinham o nome de que vive. Tens o nome de que vive, mas está morto. Então, vocês vejam, essa é a morte espiritual. Espiritual. Nós servimos um Deus vivo. Servimos um Cristo vivo. E note que esse grupo que havia dentro dessa igreja, que andavam de branco, disse Jesus, eles andarão comigo. E note que eles estavam vivos espiritualmente, e por eles estar vivos, eles estavam de branco. Prezados irmãos, existe uma ave que ela é conhecida e chamada de garça. Ela é uma ave que na sua inteligência, ela sabe que a beleza das suas penas é branca. Só que ela habita e vive na lama. Ela se alimenta dos crustáceos no barro, tira para se alimentar. E se ela não se cuidar, aquele barro vai melando as suas penas. Então, ela voa, ela caminha, ela sobrevive na lama, só que a lama não atinge ela. E ela sabe que a beleza dela é as penas brancas. Então eu entendo que o crente salvo, ele não pode jamais ser fanático. Mas ele sabe que ele vive no mundo e ele não pode de maneira nenhuma se contaminar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E precisamos viver, mas não podemos se contaminar, prezados irmãos. Ter o nome de que vive, mas está morto. Morto. E veja bem que esta igreja de Sardes, a maioria, o que você entende quando Jesus diz assim: tens o nome de que vive, mas está morto? Que coisa triste, triste. Isto quer dizer, você vive para a sociedade, para o comércio, para os colegas de trabalho, para o papai, para a mamãe, para os parentes, para aqueles que te cercam. Mas diante de mim você está morto. Que coisa triste, irmão. Que coisa, isso é muito triste. Muito triste. E você observe assim, irmãos, que Jesus, a grandeza do Senhor, Ele diz, vocês têm um nome de que vocês vivem, vocês têm um nome, mas diante de mim vocês estão morto. E você observa assim, que olhando essa linguagem do Senhor Jesus de morto, irmão, morto-vivo, Ele está dizendo, você é um vivo morto, morto-vivo.
Você observe que quando morre alguém, alguém corta as flores do jardim para levar. O morto, ele traz um clima de tristeza, de silêncio. Por quê? Porque ele está morto. Morto. Pode observar, irmãos, que na medicina, que quando uma criança nasce, ela nasce e logo o médico bate nas costas para soltar o pulmão e a criança chora, um choro sim, e um choro muito preocupante, mas para eles que estudaram é alegria. Por quê? Porque está chorando, porque está vivo, começou a respirar. Passou todos os 9 meses, todos os dias, meses, se alimentando no cordão. Depois que sai, já é outro processo. A criança já... Então, assim, o que você vê quando Jesus diz, tens o nome de que vi? Uma criança quando chora, quando é levado para casa, começa um barulho dentro de casa, observou? Começa um barulho. Por quê? Porque a criança tem vida, está vivo. E a criança começa a chorar. Chorar, e chora, porque ela está viva. Então o crente, quando não chora, é porque está acontecendo alguma coisa, irmão. Acontecendo. Chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esses dias eu estava observando uma irmã, em outro lugar, filha dela fazendo faculdade, e o comentário, e ela já estava até sabendo disso. A filha se envolvendo com drogas. E eu observando as atitudes daquela irmã na igreja que ela congregava, fazendo coreografia, coisa. E deu vendo assim, irmão, como nós precisamos compreender o que agrada a Deus. A Bíblia diz assim, ó, coloca o teu rosto no pó, talvez ali haja esperança. Chorar. Então, amados irmãos, a morte espiritual. Morte espiritual. Tu nota que o capítulo 37 do livro de Ezequiel, o Senhor pergunta, naquela visão é Israel, é o vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para Ezequiel, Ezequiel, pode viver este vale de ossos seco? E Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Então, o Senhor fez e o Senhor faz. É só Deus que pode ressuscitar, irmão. Só Deus. Mas nós precisamos ter noção da grande realidade, irmão. Veja bem que Jesus primeiro ele diz que eles estavam mortos, e lá na igreja de Laodiceia Jesus encontra outro problema. Outro problema que é o termômetro do morto, que ele começa a ficar morno. Não é frio nem quente, mas é morno. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aqui partiu, irmão, a regeneração. O crente que vivia nos seus delitos, o crente que vivia na prática do pecado, ele ressuscitou agora. Ele passou a ter vida. E nós sabemos, irmãos, isso é uma grande realidade. O mundo inteiro está morto. Morto. Nos seus delitos e pecados. Morto. E Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Dos vivos. Mas o mundo inteiro está
morto. Eu estava lembrando, prezados irmãos, que no Paraná um pastor contou uma experiência e ele até foi iluminado. No tempo do Collor, disse que eles tinham uma reunião lá em Brasília com Collor, com os pastores, mas uma coisa assim que não ia trazer, mas era uma reunião com os pastores, o Collor tinha sumido. E esse pastor contando que foi uma equipe de pastores do Paraná. E ele contando em particular que eles estavam lá em Brasília esperando para entrar lá, mas estavam fora, num ambiente assim. E diz que apareceu na cidade grande, tem muito isso, daquelas pessoas que pregam nas praças, que alguém diz, esse cara tá louco. Os caras prega, abre a Bíblia e começa a pregar, porque o juiz de Deus virá. Você sabe que tem isso aí. E diz que um rapaz abriu a Bíblia, sem saber que ali era um grupo de pastores, e começou a pregar para aqueles pastores. E começou a falar do juízo de Deus que vai vir, vocês têm que se preparar, mas sem saber que eles eram pastores. Compreenderam? E esse pastor em particular contou, disse assim, ninguém me tira do coração que aquele mendigo foi usado por Deus. Aquela reunião que nós fomos ali não era para tratar nada de concernente à obra de Deus. Então vocês vejam assim, ele viu que ele estava o quê? Seguindo uma coisa morta. E viu que aquele ali, que Deus usa, irmão. Alguém feliz é aquele que ouve. Tu note? Deus, vocês nunca viram nas redes sociais aquilo ali, que um tetraplégico, baixinho assim, velhinho. Eu vendo assim no juízo de Deus, faz coisa que muito séria. Assim, tetraplégico, perninha torta, na África, um negrinho, tetraplégico. Ele com um microfone, pregando o evangelho, uma caixinha de som, pense numa caixa de som velha. Essa é 10 vezes mais velha que essa que tu pensou. Caco velho, não saía nada de som. Ele pregando o evangelho, aquele pernetinho assim, sabe? Neguinho, pregando o evangelho, sabe? Então vocês vejam, irmão, se você observar assim, a grande realidade, irmão, quantos que eram vivos, mas se tornaram mortos. Então, amados irmãos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o crente aqui, ele passa a compreender. Ele estava morto e ele vivia no quê? No pecado. Ele era escravo do pecado. E ele sendo escravo do pecado, ele era escravo do maligno. E o apóstolo prossegue, nos quais andaste outra hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Note bem, queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo mostra que antes de ter esta revelação, o crente regenerado, ele andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe. Note que era o príncipe que mandava na sua vida. Por que diz o príncipe da potestade do ar? É uma metáfora. Ar mostra também assim, que todo ser humano que está na terra precisa do ar. Tem pessoas que acham que o diabo está no inferno. O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Vocês estão compreendendo? Isso é uma metáfora. Quer dizer que ele está aonde está a massa humana. O coração, prezados irmãos, o coração do pecador é a mansão do diabo. Você tem maturidade para entender isso? É a mansão. E ele se torna escravo. E existe um príncipe, o príncipe deste mundo, que é o maligno. Então,
O apóstolo Paulo mostra que o crente, antes de conhecer Jesus, ele era guiado pelo curso do mundo. Quando diz assim, não ameis o mundo, o crente sabe que este mundo, que a Bíblia diz que não é para nós amar, é o sistema controlado pelo príncipe, pelo maligno. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo. Este mundo controlado pelo maligno. Agora, a profundidade disso, prezados irmãos, que andava segundo o príncipe. Vocês observam que o maligno, ele enganava. Era ele que conduzia, irmãos. Ele que conduzia. E o crente, prezados irmãos, que tem maturidade cristã, ele sabe que ele era guiado pelo maligno. Esses dias eu estava meditando num amado irmão e vendo assim como o ser humano é falho. Ele veio da feitiçaria, a mulher dele também, e eles ofereciam sacrifício, e depois foi uma dificuldade para ele se firmar na igreja. Mas depois que ele se firmou, que ele estava bem, ele se transformou num sócio da Consul. Ficou um gelatina, um cemiteriano, pessoa que vivia assim, ó, acomodado, tudo está bem. Mas antes não. Então vocês vejam bem, ó, tem um hino do Curió e Canarinho, que é uma grande revelação. Ele diz assim, ó, que quando ele estava no mundo, Satanás era o meu falso amigo. Todas as noites ele vinha me convidar. E leva o ímpio para beber, fumar, para os meretrícios, para os bailes, para os forró, para os prazeres que o mundo oferece. E assim vai. Por quê? Porque existe um príncipe que manda na sua vida. Isso é bom o crente saber. Manda na sua vida. Então, no momento que o crente entende, não, mas eu estava morto. Jesus me deu vida. Estando mortos nos delitos e pecados, eu era escravo do príncipe. Do príncipe. Quem já leu, irmão, o livro do Peregrino de John Bunyan? Levanta a mão. O livro do Peregrino John Bunyan, o livro mais vendido depois da Bíblia. O Peregrino mostra a revelação. John Bunyan ficou mais de 10 anos preso por falar a palavra e não ia a julgamento. E ele teve este sonho, o peregrino indo para a cidade celestial. E ali ele passa por vários, os que voltam para trás, o pântano do lodo, do pecado, a cidade da destruição da onde ele sai, e tudo, prezados irmãos, que ele passou, conta que o príncipe deste mundo apareceu para ele e disse, o maligno, eu não gosto de perder nenhum. E disse, eu aumento a oferta para ti, mas volte. E o peregrino disse que não, que ele estava indo para a cidade celestial. E vocês vejam, ele passou pela feira da vaidade. Tudo, irmão, isso que eu estou falando para os irmãos é uma grande verdade. Se você for ver o que o peregrino passou, John Bunyan, ele mostra a caminhada do crente até chegar no céu. E é uma grande verdade, ele passa pela feira da vaidade, aquilo que quer encantar o crente na terra, irmão. As lutas, as perseguições, a maneira com que o adversário ataca,
Mas o príncipe deste mundo apareceu. E no momento que ele não cedeu, o que aconteceu? O príncipe começou a perseguir ele. Prenderam seu companheiro e o príncipe disse assim: vamos queimar o livro do peregrino? Ou vamos queimar ele também? Tudo aquilo, prezados irmãos, é verdade. Verdade. Só que se você for ver, em outras áreas, até aqui, quantas lutas o crente passa. Tem anos que você é tentado, tu enfrenta uns tipos de lutas, combates, mas uma coisa o crente nunca pode se esquecer, que ele está indo para a cidade celestial e que o seu príncipe não é mais o príncipe da potestade do ar, mas o príncipe da vida. Cristo nos deu a melhor e maior oferta. Ele nos deu vida. Nos deu vida, irmão. Vida. Porque nós estávamos mortos. Mas Ele nos deu vida e nos libertou. Segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que o crente assim, hein, colegas que estão aqui, irmãos, atua? Então vocês vê pessoas hoje assim, ó, tão arrogantes, não é verdade? Pessoas que se acham, parece que são imortal. Eu sou feliz, irmãos, porque eu não ando mais segundo o curso deste mundo. Eu não sou mais guiado pelo príncipe deste mundo. E o que atua nos filhos da desobediência não atua em nós. Quantos que pensam que são alguma coisa, mas são levados pelos espíritos malévolos que guiam e comandam a sua vida. Você já parou para pensar? Tem pessoas que têm mas são pessoas que são oprimidas pelo maligno, guiada pelo espírito do mal, levada pelo espírito do mal. Tem pessoas, irmãos, que eu conheci um cidadão que ele oprimia a mulher dele tanto, que foi visto assim em visão quando ele chegava na casa dele, que ele abria a porta, fechava a porta, saía de trás da porta um cachorro preto enorme, e esse cachorro vinha e entrava nele, e aí começavam os problemas. E ele se achava inteligente, arrogante, um instrumento, o maligno fazia dele o que queria. Então isso que o crente tem que pensar, vale a pena servir a Deus e se esforçar, guardar a sua palavra e temer aquele que está no alto, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem são os filhos da ira? Todo aquele que se deixa ser levado pelo curso deste mundo, ser levado pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. São filhos da ira. Filhos. Por isso que a gente às vezes fica observando. Na região do Nordeste, os irmãos sabem que lá parece que quase todo ano eles estão envolvidos com festas. Festa de São João, depois vem o Carnaval, passou o ano inteiro assim. Mas servir a Deus, não querem. São filhos da ira. Filhos da ira. E os irmãos observem que
que dentre os quais todos nós andávamos. Nós andávamos, irmão. Por isso que o crente, ele sempre tem misericórdia. Quando olha e vê, não, mas o fulano não é crente. Não é crente. Por ele não ser crente, o crente pensa assim, mas eu também era como ele. Eu era como ele. Eu era guiado. E você não tem um temor assim de pensar uma coisa assim, que eu penso, ó, irmãos, ó, o morto não pensa assim, o crente que está morto não pensa assim, mas o crente que está vivo, ele pensa assim. Todas as pessoas que estão no mundo, irmão, guiado pelo espírito das desobedientes, que são filhos da ira, eles estão correndo risco de vida, porque o inferno, ele tem sede de tragar as almas, sede de levar, de matar. A missão do maligno, ela é tríplice. Jesus revelou tríplice. A missão dele é matar, roubar e destruir. Então ele, se você for ver hoje as manchetes, o maligno está roubando. Roubando. Hoje, notícia no mundo inteiro, 700 e poucos quilos de ouro roubar no Brasil. Quem é que está por trás disso aí? O diabo. Todos os ladrões são ensinados por ele. Ele é o pai de todos os ladrões. Ele é o pai de todos os mentirosos. Todo o filho astuto, maligno, aprenderam com o pai. Então ele gosta de roubar. Rouba isso aí para animar uma outra coisa para o mal. Para o mal. E destruir. Quantos são destruídos? Destruídos. Ele destrói famílias inteiras. E mata. Então você for, quando o crente está morto, quer dizer, mas como está violento o nosso mundo. Mas ele nunca para pensar assim, como o maligno tem agido no mundo. Mas quando o crente está vivo, o crente entende, isso é o maligno, olha o que ele está fazendo. Isso é o maligno. Então, o crente assim, irmãos, que está vivo, ele se preocupa com aqueles que se desviaram. Entendeu? Ele não fica acomodado, ele se preocupa, diz, nós temos que orar. Aqueles que foram para o mundo, eles podem nunca mais voltar, eles estão debaixo da sentença do libelo, do príncipe deste mundo. Eles estão mortos de novo. Existem pelo menos 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. A morte física, Jesus mostrou na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Morreu. Isso quer dizer, irmãos, que se Jesus não voltar, um dia nós vamos ter que enfrentar esta morte. A morte física. Isso é a morte física. E existe a morte espiritual. E depois da morte espiritual, ela terminou o processo desta morte espiritual, que a pessoa não recebeu vida para se converter ao Evangelho, ele vai receber a morte eterna. Esta morte eterna é a segunda morte que a Bíblia diz. Segunda morte. Então por que a Bíblia diz segunda morte? Primeira morte, a morte espiritual associada com a morte física, correto? Porque uma pessoa que está viva em Cristo, ele também pode passar pela morte física. E a pessoa que está morto espiritualmente, também ele morre espiritualmente e ele vai se encontrar com a morte eterna. Eternamente. Estará debaixo do libelo da sentença do Criador. Morreu. Então, amados irmãos, nós precisamos todos os dias agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, pela revelação da Sua palavra e por estarmos vivo diante do Senhor. Então o apóstolo prossegue dizendo também, entre os quais, mas Deus sendo rico, olha, observe o verso 4, mas Deus sendo rico
em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Favor imerecido. Então o crente, quando ele é sensível, inteligente, ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Porque a graça de Deus, ela coloca todos no mesmo nível. Todos nós. E essa graça, amados irmãos, essa graça que é de graça, nós fomos salvos por esta graça, imerecido, nós não merecíamos, mas Jesus, pela sua graça, nos salvou. A graça se há manifestada, trazendo salvação e anunciando que os homens renunciem às obras ímpias e sejam lavados pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que abundantemente Ele derramou sobre nós. Bendito seja Deus, que pela sua graça nos salvou. Somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida pela sua graça. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o crente que antes era escravo, antes de conhecer Jesus, ele era dominado pelo príncipe da potestade do ar. Ele era escravo. A sua visão espiritual era cega. Ele não entendia. Eu venho de família, conhecendo famílias que eles não tinham entendimento e eram cegos pelo maligno, que eles pregavam na entrada da porta uma ferradura de cavalo. Então, para baixo. Que crendo que aquilo trazia sorte para a família. E assim ia, com tantas simpatias, por não ter conhecimento, não é verdade? Mas Jesus, o que Ele fez? Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar. Agora o crente está onde? Nos lugares celestiais. O crente salvo, irmãos, ele está aqui na terra, o seu corpo, mas o seu coração está no céu. Sua mente está nas regiões celestiais. E quando o crente, irmãos, o que vocês acham que isso aqui está para enfeitar na Bíblia? Ó, fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por que hoje existem muitos crentes pessimistas, desanimados? Porque eles estão muito na terra. Na terra. Irmãos, eu ouvi um testemunho de um irmão que dedicou anos à sua vida na obra de Deus. Anos. E ele contou para mim pessoalmente, mais velho do que eu na fé, foi missionário num outro país. E ele contou que uma vez ele precisou fazer uma cirurgia. E ele fez a cirurgia, e essa cirurgia deu uma complicação. Tornou-se numa infecção. E essa infecção tornou-se uma infecção generalizada. E logo a medicina não conseguiu mais com antibiótico nenhum reverter aquela infecção. E ele contou para mim que ele começou a ficar muito mal. E depois começou a entrar em coma. E os médicos chamaram os irmãos para se despedir dele. Não tinha mais o que fazer por ele. E ele contou que ele via quando chegavam os irmãos dele, choravam em volta do corpo. E ele não estava morto. Começou. E de repente
ele teve ele teve um arrebatamento de espírito. Ele não estava morto e o seu espírito foi levado para os lugares celestiais. E ele contou que quando ele chegou lá, eles estavam tratando, dois seres tratando a respeito. Isso faz 20 anos, irmãos, que ele me contou. Veja bem, tratando concernente à sua chegada no céu. E um ser disse para o outro, e ele não podia falar, mas ele ouvia. Um ser disse assim, ele vai ter que voltar para a terra, porque a missão dele não está cumprida. E o outro disse assim, mas ele não vai aguentar a pressão que vai acontecer nos últimos dias na terra. Então vocês notem como o céu está atento das coisas que estão acontecendo na terra. Isso faz 20 anos. Ele não vai aguentar os dias que vão vir na terra. E o outro disse assim, mas ele vai vencer porque ele ama nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que mandaram ele de volta. Ele estava diante da medicina morto. E ele voltou a viver e está vivo até hoje. Então o que eu entendo, irmãos? Regiões celestial. Por que muitas pessoas ficam pessimistas? Porque eles estão muito na terra, irmão. Muito na terra. Irmãos, se nós estivermos no plano de Deus, enquanto nós não cumprirmos o plano de Deus, nada vai frustrar. Nada. Nada. Nós estamos assentados aonde? Nas regiões celestes em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Juntamente assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O versículo 10 mostra, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Que coisa linda! Vocês observem que o apóstolo Paulo fala que o crente que ele recebeu vida da parte de Cristo e ele está vivo e ele passa a compreender a região celeste, o lugar onde ele está sentado, a posição aonde o reino de Deus colocou ele, o lugar onde Cristo, o príncipe da vida, o colocou, e ele agora revela que ele recebeu uma nova criação. Ele foi criado em Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, ele mostra a imagem dessa nova criação, que o crente, eu ouvia no passado muitos que diziam assim, eu era perdido e Jesus me reformou. Jesus não reforma, irmão, não reforma. Jesus cria de novo. De novo. Vocês lembram, já é uma profecia no livro de Jeremias, quando o Senhor diz, Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo um oleiro trabalhando em obras, e de repente o oleiro, e o Senhor disse, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. O oleiro fez um vaso novo. Então, esta criação, amados irmãos, isso é muito importante o crente saber. O crente, ele foi criado de novo, segundo a imagem do Filho de Deus. Por isso que Deus não se lembra, irmão, dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram lançados. O cientista não sabe explicar aonde que é o mar do esquecimento.
mas Deus dançou no mar do esquecimento. E o crente é nova criatura. Vocês vejam que hoje existe nas grandes empresas, existe o martelinho de ouro. Aqueles que dão uma batida no carro e eles fazem aquele conserto que fica novo. Mas é um conserto. Mas Deus não remendou, irmãos. Deus nos criou de novo para sermos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como antes nós trazíamos a imagem do terreno, agora a imagem do celestial. Então nós somos criados conforme a imagem do Filho de Deus, irmão. O crente, quando ele está bem espiritualmente, ele tem um desejo muito grande de ser parecido com Jesus. Não é verdade? Parecido com Jesus em amor, se esforça para ser igual a Jesus, desenvolver esta salvação e andar neste novo andar que o novo homem tem, que ele recebeu vida e ele ressuscitou e ele sabe que ele não vive mais segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar. E ele começa agora a ter vida, e uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida na luz, uma vida cheia de amor e de graça, porque Jesus nos deu vida. Então, temos nesta noite, essa escritura, e precisamos, prezados irmãos, ser sensível e reconhecer que mais do que nunca precisamos valorizar aonde Jesus nos colocou. Aonde o Senhor tem nos colocado. E precisamos, nesta hora, entender, amados irmãos, que Ele preparou para que andássemos nela. Note que o apóstolo Paulo diz que tudo isso Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, o novo homem que cresce em justiça procedente da verdade, ele sabe muito bem da onde ele veio e sabe muito bem quem o libertou. Tem muitos valentão que eles se julgam valentão, mas eles não conseguem ficar sem fumar, não é verdade? Não conseguem ficar sem beber, não conseguem ficar sem andar no curso deste mundo. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. Nem que não queira fumar, tem que fumar. Nem que não queira beber, tem que beber. Porque eles são escravos do pecado. Mas como livres que sois, disse o apóstolo Pedro, não usando a liberdade como cobertura da malícia, mas como servo de Deus, para a liberdade que Cristo vos libertou, e não submeterem a jugo de escravidão. Porque aquele que justifica, amados irmãos, da lei e da graça tem decaído, mas nós somos salvos pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmão. Que Deus nos ajude. Nós permanecermos firmes e termos esta sensibilidade, irmão, que Jesus jamais, irmãos, venha dizer assim: tu tens o nome de que vive,
mas tu está morto. Não é verdade? Mas que possamos estar vivos e sermos uma reserva diante de Deus daqueles que ressuscitaram das trevas para a sua maravilhosa luz, da qual nós temos redenção pelo seu sangue maravilhoso. Convido a igreja a se colocar em pé, fazer uma oração, logo estarei passando para o pastor Joel. Eu pergunto para os irmãos, estamos entre uns 10, 15, mas os irmãos que vieram de longe, enfrentaram uma garoa, valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena nós estarmos aqui. Valeu a pena. Nunca te esqueça, irmão, que a chuva que mais traz benefício não são as chuvas fortes, são aquelas chuvas calmas, que não lava as raízes, não dá erosão, aquela chuva que desce no mais profundo da terra e vem umedecer. Levanta assim a tua mão. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Ó Jesus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Quero glorificar o teu nome porque foi o Senhor que me libertou da maldição, da escravidão, das garras do príncipe deste mundo, que cravou como ave de rapina, cravou as suas unhas sobre esta geração, uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração maligna, uma geração que não bendiz a sua mãe e não obedece o seu pai, uma geração que tem a sua pele tatuada por serpente, por dragão, sua pele marcada pelas presas da serpente, pelas garras do vil tentador. Jesus, eu quero glorificar o teu nome pelos a quem tu tens se revelado, Senhor. Ajuda nós que jamais nós venhamos ter o nome de que vive, mas está morto diante de ti. Tu podes ressuscitar aqueles que estão dormindo, Senhor, acordar. Somos salvos pela graça, a graça do Senhor que nos coloca na medida, todos na medida. Ninguém é melhor do que ninguém, mas quantos que são escravos do maligno e pensam que são alguma coisa, enganam a si mesmo. Somos salvos pela graça salvífica do Calvário. Deus não despede ninguém daqueles que vieram aqui sem receber a tua bênção e a tua graça. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Joel.